Se você já orou por dinheiro e sentiu que Deus não estava ouvindo, esse vídeo vai mudar a forma como você ora para sempre. A maioria das pessoas ora por bênçãos financeiras da forma errada, não porque Deus não quer abençoar, Ele quer, mas porque existe um jeito de chegar diante dele com fé de verdade e existe o jeito que a gente aprende por costume, sem pensar muito no que está fazendo. Hoje eu vou te mostrar como transformar a sua oração em algo que de fato abre portas, porque a Bíblia não diz, peçam e talvez vocês recebam. Ela diz, peçam e receberão. A dor real por trás da oração sem resultado. Sabe aquela sensação de estar sufocado pelas dívidas? De chegar no fim do mês e o dinheiro acabar antes do mês acabar? De ver uma conta atrasada, um boleto vencendo e não saber como vai pagar? Isso dói. E dói ainda mais quando você é uma pessoa de fé, porque aí vem aquela dúvida que ninguém gosta de admitir. Eu oro, eu confio em Deus, então por que a minha situação financeira não muda? Já passei por isso. Muita gente que eu conheço já passou. E a resposta que a gente costuma receber é vaga demais. Continua orando. Deus sabe a hora certa. Tudo bem, essas coisas são verdade, mas elas não ensinam nada de concreto sobre como orar de um jeito que realmente funciona. O problema não é a falta de fé. O problema é que ninguém nunca sentou e explicou o que a palavra de Deus realmente diz sobre bênçãos financeiras, sobre o que bloqueia essas bênçãos e sobre como a oração pode ser uma ferramenta poderosa nesse processo. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Primeiro, vamos acabar com uma mentira que muita gente carrega sem perceber. A ideia de que Deus não quer te ver próspero. Isso não está em lugar nenhum da Bíblia. Não tem nada a ver. Pelo contrário, em 3 João 1:2 está escrito assim: Amado, acima de tudo, desejo que você seja próspero e goze de boa saúde, assim como vai bem a tua alma. Esse versículo é direto. Deus deseja sua prosperidade. Não é ambição humana, é o desejo do próprio Deus para você. Em Deuteronômio 8:18, Deus diz que é Ele quem dá poder para obter riqueza. Não é a sorte, não é o mercado. É Deus quem capacita o ser humano a criar, a trabalhar, a prosperar. E em Filipenses 4:19, Paulo escreve que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Todas. Não algumas, todas. Então, se a palavra é clara, por que tanta gente fiel continua na dificuldade financeira? Porque orar por dinheiro não é simplesmente pedir dinheiro. Existem pelo menos 3 coisas que bloqueiam as bênçãos financeiras na vida de um crente, e a oração tem um papel direto em cada uma delas. A primeira é a falta de alinhamento. Muita gente ora pedindo bênção, mas continua tomando decisões que vão na contramão do que a Bíblia ensina. Não estou falando de perfeição, estou falando de alinhamento intencional. Quando você ora, está dizendo a Deus, eu reconheço que o controle é teu, mas se você vive ignorando os princípios que ele ensina sobre mordomia, sobre generosidade, sobre trabalho, a oração se torna um ritual vazio. A segunda é a falta de gratidão. Jesus, antes de multiplicar os pães e os peixes, agradeceu. Ele não esperou pela multiplicação para agradecer. Ele agradeceu primeiro. Há um princípio espiritual enorme aí. Gratidão abre portas que a petição sozinha não abre. Quando você entra na presença de Deus já reconhecendo o que Ele já fez, você chega de um lugar de fé, não de desespero. A terceira é a ausência de especificidade. Existe uma diferença enorme entre Deus me abençoa financeiramente e Deus, eu preciso de uma solução para essa conta de X reais que vence na próxima semana. Eu confio que Tu és Senhor das minhas finanças e peço sabedoria para agir e fé para crer que Tu vais suprir. A segunda oração é honesta, é específica e mostra que você está envolvido, que você não está só esperando um milagre do nada, mas que você está em comunhão real com Deus sobre a sua realidade. Agora, além dessas 3 coisas, tem outro fator que quase ninguém menciona: o papel do dízimo e da oferta na oração por bênçãos. Em Malaquias 3:10, Deus faz um convite único, e é o único lugar na Bíblia onde ele diz: ponha-me à prova. Ele diz:
Trazei o dízimo todo ao erário do templo, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me agora nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Isso é um contrato, não é superstição. É uma promessa direta de Deus. E quando você ora com essa promessa na boca, você ora com autoridade. Também precisamos falar sobre a oração de intercessão pelas suas finanças, o ato de pedir a outros irmãos para orar com você. Tiago 5,16 diz que a oração fervorosa de um justo tem grande poder e produz resultados. Há força quando dois ou mais se unem em oração. Se você tem uma necessidade financeira séria, não tenha vergonha de pedir oração. Não é fraqueza, é sabedoria bíblica. E por último, precisamos falar sobre Tiago 2,17. Fé sem obras é morta. A oração não substitui a ação, ela potencializa. Você ora e age. Você pede sabedoria e vai atrás da sabedoria. Você pede abertura de portas e você bate nas portas. Deus age na sua vida através da sua obediência, do seu esforço, das suas escolhas, e a oração alinha seu coração e seus passos com a direção dele. Então, o que é uma oração eficaz por bênçãos financeiras? É uma oração que combina gratidão, especificidade, fé na palavra, alinhamento com os princípios bíblicos e disposição a agir. Agora, eu vou fazer uma oração com você. Não é uma oração mágica, não existe fórmula, mas é uma oração baseada em verdades que estão na palavra de Deus. Lê junto, ora junto e deixe o Espírito de Deus agir em seu coração enquanto você faz isso. Pai, eu chego diante de Ti hoje não com perfeição, mas com fé. Eu sei que Tu és o Senhor das minhas finanças. Eu sei que Tu criaste este mundo, que Tu tens o poder de abrir portas que ninguém fecha e de fechar portas que ninguém abre. Pai, eu Te agradeço por tudo que já me deste, por cada dia que eu acordei com saúde, por cada refeição, por cada pessoa que colocaste ao meu lado. Eu escolho começar com gratidão, porque eu sei que Tu és bom, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Agora, Pai, eu trago diante de Ti a minha situação financeira. Eu não vou esconder nada de Ti, Tu já sabes de tudo. Nesse momento, seja específico, fale o que você precisa, o nome da dívida, o valor, a data. Fale como se estivesse conversando com um pai que te ama de verdade, porque é isso que ele é. Pai, eu reclamo a promessa de Filipenses 4,19, que Tu suprirás todas as minhas necessidades segundo as Tuas riquezas. Eu reclamo a promessa de Malaquias 3,10, que as janelas do céu se abrem para aqueles que honram o Teu nome com os seus recursos. Senhor, eu peço sabedoria para usar o que tenho bem, para tomar decisões que honrem a Ti, para ser fiel no pouco, sabendo que Tu reconheces a fidelidade. Eu peço que abra as portas de emprego, de oportunidade, de negócio, de favor com as pessoas certas, de ideias que gerem fruto. E, Pai, eu entrego esta situação nas Tuas mãos, não de forma passiva, mas de forma ativa. Vou agir, vou trabalhar, vou buscar, mas eu confio que é Tu quem dirige os meus passos, que é Tu quem abençoas o trabalho das minhas mãos. Obrigado por me ouvir. Obrigado por ser fiel mesmo quando eu falho. Obrigado por ser Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora, algo muito prático. Não deixa esta oração ser a última. Faz dela um hábito. Ora todo dia. Não porque Deus precisa ser convencido, mas porque você precisa manter seu coração alinhado com Ele. A oração muda você. E quando você muda, a sua realidade começa a mudar também. O que levar daqui? Então, o que aprendemos hoje? Deus não é contra a sua prosperidade, Ele é a favor. A Bíblia deixa isso claro demais para ignorar. Uma oração eficaz por bênçãos financeiras não começa com pedido, começa com gratidão, continua com honestidade e especificidade e termina com disposição a agir. Os bloqueios mais comuns são o desalinhamento com os princípios de Deus, a falta de gratidão e orações genéricas que não envolvem fé real. E a chave de tudo é isso. Oração não é um atalho, é um relacionamento. E relacionamentos se constroem com presença, com honestidade e com confiança.
Você não precisa ter tudo resolvido para chegar diante de Deus. Você só precisa chegar. Ele já está te esperando. Se esse vídeo te ajudou, inscreve-se no canal para não perder os próximos.